Ó Senhor Deus amado, obrigado pela cruz. Nós não merecíamos, ó Pai. Nós não entendemos um amor tão grande como esse. Mas aprove a Ti, Senhor, nos amar. Louvado seja o Seu nome, Pai. Glórias ao Teu nome. Amado Deus, fala conosco essa noite. Ó Senhor Deus, abre os nossos ouvidos e estamos carentes de ouvir a Tua palavra. É verdade, Senhor. Ó amado Deus, prepara a porção que Tu tem para nós, abre o nosso coração, nossa mente. Fala conosco, Senhor Deus, através do Teu Filho. Ser com Ele, ó Pai. Dirige o Espírito Santo de Deus para a porção que o Senhor tem em nós. Clamamos pelo nosso irmão Zé Roberto. Amém, Senhor. Ó Senhor Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Tem misericórdia do irmão, Senhor. O Senhor tem misericórdia, Pai, da sua esposa, dos seus filhos. Ensina-nos, ó Pai, a lidar com essa situação, para que o Teu nome seja glorificado. Amém, Senhor. O Senhor tem um propósito de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor. Inclusive nisso, nós temos, Senhor. por certo, que nós não entendemos, mas o Senhor tem um propósito, Senhor, para todas as coisas. Por isso, Pai amado, louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Ser com esse nesse momento, Pai. Amém, Senhor. É um momento complicado de não entender, de não conhecer, ajuda de não saber, Senhor. Pai. Muitas dúvidas, ó Pai, muitas coisas, sentimentos contrários, Senhor. família, esposa, Senhor, trabalho, Pai. Bendito. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Mas eu sei, ó Pai, que no meio dessa situação o Senhor vai fazer um milagre. Amém, Senhor. Milagre, Pai. Senhor Deus. Te glorificamos, ó Pai, pelos irmãos que não estão aqui e pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, ó Pai, pelos irmãos que de uma forma ou outra carecem, precisam de alguma coisa, nos dê condição de poder abençoá-los de todas as formas que o Senhor assim quiser. Ó Pai amado, louvado seja o Seu nome, ó Pai. Graças porque Tu é um Deus santo, misericordioso, amoroso. Louvado seja o Seu nome. Sim, Te Senhor. agradecemos em Teu santo nome. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra no livro de Isaías. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Eu vou ler só a última frase, tá? Depois do ponto e vírgula. Está escrito assim: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nós vamos encontrar o próprio Senhor citando esse texto no Evangelho de Lucas. Só que aqui nós temos uma negativa. Lucas, capítulo 19, versículo 46. Na verdade, versículo 45 e 46. Está escrito assim: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de ladrões. Essa foi uma palavra dura do nosso Senhor com o sistema religioso da época dele. E ele usa esse mesmo texto aqui de Isaías. Vamos dizer assim, quando Isaías profetizou sobre esse assunto, ele arrumou para ele mesmo condenação. Por quê? Porque o povo de Israel era muito nacionalista. E você tem uma profecia que aquela casa não era só deles, exclusiva deles, apenas para uso deles.
era quase que uma afronta. Então, se você pegar o contexto, você vai ver que o Senhor está prometendo para todos os povos que quiserem vir e obedecer a Deus e se ajustar à lei e cumprir o mandamento, deveriam ser recebidos naquela casa. Né? Mas quando você descobre, por exemplo, quando Paulo é apanhado no templo, os judeus saem desesperados lá porque ele suspeitava que ele tinha levado um grego lá para dentro. Socorro, irmãos, ele entrou com um grego aqui e profanou o nosso templo. Então, mas o que eu queria destacar hoje, aliás, né, nós vamos estudar sobre isso hoje a pedido do nosso irmão Zé. Ele, na semana passada, ele me pediu para que a gente estudasse um pouquinho sobre oração. Que ele disse que em todos esses anos de vida cristã, ele aprendeu muito pouco sobre oração e que ele gostaria e necessita conhecer um pouco mais sobre os aspectos bíblicos da vida de oração. Aí eu falei para ele, tudo bem, vamos começar na próxima reunião, né? E a gente, mesmo não tendo ele aqui, mas eu gostaria de fazer esse estudo, até porque depois ele vai ter acesso, né? Sim. Às mensagens. Então nós começamos com essa palavra, a minha casa será chamada casa de oração. Então a gente vê que o nosso Deus, ele estabeleceu que o povo dele fosse um povo de oração. Nós seríamos conhecidos por isso. Né? O que significa isso? Um povo dependente de Deus. Oração é dependência. Quem que ora? Quem não pode fazer. Não é isso? Contudo, nós vimos que, no que diz respeito à nação de Israel, eles se desviaram, né, da situação de qual era o propósito daquela casa. Eles se desviaram. Se desviaram com o quê? Com o que foi que eles se perderam? Com o mamonismo. Aquela casa virou um lugar de negócio. Né? E vamos dizer assim, e o que é que tem roubado de nós uma vida de casa de oração? No caso deles foi o mamonismo. E no nosso caso? O que é que tem feito com que a gente deixe de ser o povo da oração? Tanto da oração pessoal, né, da vida de oração, como da oração corporativa. Que são dois aspectos diferentes da oração que nós temos nas Escrituras e que a gente precisa aprender, não para satisfazer as nossas curiosidades, mas a gente precisa aprender para praticar, né, uma vida de oração, tanto individual como corporativa. Para mim, eu tenho por mim, que o principal fator é a ignorância que nós temos com respeito à necessidade, ao poder, à importância, à relevância, ao fator vida de oração. Né? Nós somos ignorantes com respeito a isso. Então, por causa disso, eu quero estudar com os irmãos alguns princípios sobre a vida de oração, individual e coletiva. É claro que, né, antes do coletivo tem o individual. Então a gente vai começar a estudar esse assunto de casa de oração hoje pelo individual. Mas se assim o Senhor permitir, nós vamos avançar para o coletivo. Então nós vamos começar com o ensino do nosso Senhor no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Um irmão que eu respeito demais na história da igreja, ele escreveu o seguinte, que a principal obra ou o principal trabalho que um filho de Deus pode realizar aqui na terra é ter uma vida de oração. Não tem nada que possa cooperar com a vontade de Deus na terra mais poderoso do que a oração. Nada. E nós, às vezes, né, nós pensamos em coisas tão grandes, lutamos por coisas tão altas e nos esquecemos que a vida de oração é a nossa principal função, nossa principal obra aqui na terra, é uma vida de oração. Então, aqui no capítulo 6, irmão, nós vamos ter aqui do versículo 1 até o versículo 18, o Senhor tratando, vamos dizer assim, com os discípulos, dos 3 principais aspectos da vida devocional ou
dos exercícios espirituais que eles praticavam como judeus. Entendeu? Eles eram, vamos colocar as coisas no seu devido contexto, né? E colocando no devido contexto, nesses 3 aspectos aqui, ó, nós não passamos nem perto deles no que diz respeito à disciplina, à metodologia, à repetição, à prática desses aspectos. Para eles, isso aqui é o cerne da vida espiritual. Ou seja, aqui tem uma palavra aqui, que eu não gosto dessa palavra, tá? Que o nosso tradutor ele colocou esmola. Eu tenho anotado no meu caderno, mas hoje eu esqueci até de trazer meu caderno. Hoje eu não estou legal, hoje eu estou, assim, ansioso hoje. Mas essa palavra, o significado dela no original é uma ação de carinho, de caridade, de ajuda, de oferta. É quando você realmente quer usar a sua renda para abençoar alguém. Aqui no capítulo 5, voltando atrás aqui... A NVT fala assim, ajudar alguém necessitado. Como que eu vou dizer para você assim? É e não é. E cuidar do necessitado. É porque tá mais relacionado com o nosso relacionamento entre irmãos do que com os ímpios, entende? Não é esmola, é outra. Isso, porque vamos falar assim, você não dá esmola para um irmão. Não, oferta. Ah, isso, então talvez a palavra oferta ficaria um pouco melhor. Expressão de generosidade. E isso, vamos falar assim, na economia do judaísmo, esse era um exercício espiritual necessário bem alto. Ou seja, você tinha necessidade de separar parte da sua renda para ajudar quem precisava. Entendeu? Os irmãos, você tinha que ajudar os seus irmãos que precisavam. Então, você descobria um irmão que estava endividado, você tinha que pegar parte daquele recurso seu, chamar aquele irmão, fazer um cheque para ele pagar a dívida, certo? E isso era uma expressão de carinho, de generosidade, de amor entre os irmãos. Agora, quando a gente chega lá no capítulo 5, 23 do Evangelho de Mateus, eu estou falando porque aqui tem outra palavra, né, que também está traduzida por oferta. Aqui está descrito assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, está vendo aqui? Então aqui ele usou a palavra oferta. Mas a palavra aqui é outra. E o significado dessa palavra é presente. Ou seja, é diferente. Um presente, né, para uma expressão de generosidade, de carinho, de cuidado com um irmão que está padecendo, que está precisando de ajuda, tá? Então, eu acho que esse termo esmola é muito pobre, principalmente no nosso linguajar, porque esmola a gente dá para o cheirador de cola, né? Então, mas, muito bem, então ele vai tratar aqui de esmola, oração e jejum. Então, são 3 práticas que, para o judaísmo, vamos dizer assim, era tudo aquilo que o bom judeu precisava fazer para ele ter uma vida regular com as coisas concernentes à palavra. Então, com os 3, ele vai tratar do mesmo aspecto. Eu vou até colocar assim para os irmãos, antes da gente ler os textos, para a gente não se perder, tá? Ele vai tratar do mesmo aspecto. E qual é o aspecto? Vamos lá. Mateus 6, versículo 1, ele fala assim, ó, guardai-vos de fazer a vossa esmola, ou a vossa oferta, diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. E aí ele vai falar da maneira que se deve ser feita, que deve ser feita em secreto, e no verso 4, né, ele fala assim, ó, né, para que a tua oferta seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Ou seja, qual que era o problema que o Senhor está querendo corrigir aqui?
né? O Senhor está falando do nosso egoísmo, de como a gente é orgulhoso, e como a gente faz as coisas sempre focado na gente mesmo. Ou seja, a gente vai realizar uma ação espiritual, mas é porque a gente quer mostrar que é espiritual. A gente não está fazendo algo para o Senhor, sabe? E nem para o coitado do irmão que está padecendo. A gente está fazendo algo que a gente quer ser visto como alguém espiritual. Então o Senhor fala assim, ó, muito bem, quando você faz isso, você já tem a sua recompensa. Ou seja, qual que é a sua recompensa? É as pessoas que estão à tua volta e falam assim, nossa, que gigante. É só isso, acabou. É tudo que você tem. Então ele continua. E aí ele entra no assunto da oração. Aí depois, eu vou pular o assunto da oração, que a gente vai gastar tempo nele. Depois que ele termina o assunto da oração, aí ele entra no assunto do jejum, no verso 16. Então ele vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer assim, ó, e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, vírgula, para que os homens, ou para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, aquele exercício espiritual, ele seria recompensado se ele fosse feito para Deus. Mas como ele estava sendo feito para o próprio eu, então a recompensa já estava sendo dada quando as pessoas viam o jejuador e falavam, olha, é o jejuador, entendeu? Esse é espiritual, ele jejua. Era só isso, mais nada. E então, o assunto da oração, ele não vai fugir disso. Porque eu penso que aqui está o nosso grande problema com a oração. A gente perde o foco da oração, sabe? Querendo fazer as coisas para agradar os homens. Querendo fazer as coisas para ser visto pelos homens. Aliás, não é só da oração, né? Toda a nossa vida cristã, quando ela tem essa finalidade de agradar homens, ela não é vida cristã. Ela é vida egocêntrica, né? Nós vivemos uma vida do ego, né? A gente faz as coisas não por causa do Senhor, mas para mostrar para os homens o que a gente está fazendo. Então essas coisas realmente precisam ser vencidas pelo Espírito de Cristo, pela cruz, dentro de nós, para que realmente a gente possa experimentar a realidade espiritual do que é uma vida com Deus, uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, sem se preocupar com os homens, né? Porque, poxa vida, nós vamos agora viver para os homens? Nós estamos aqui para agradar homens. O objetivo é satisfazer os homens. Vamos pregar para os homens, vamos orar para os homens, vamos viver para os homens. Não, isso é uma perca de tempo. Então ele vai entrar no assunto da oração. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Sabe, irmãos, eu assim, uma compreensão minha, tá? Eu entendo que o problema aqui não é orar na sinagoga de pé e nem orar na esquina da rua. Até porque se a gente estudar a palavra, né, toda a palavra, nós vamos ver, né, no ensino sobre a questão da oração, nós vamos encontrar uma palavra que a gente deve estar orando em todo o tempo no Espírito, que a gente deve orar sem cessar, né? A questão aqui é você orar para os homens, sabe assim? Você vai orar para ser visto pelos homens, você vai orar para ser reconhecido pelos homens, você vai orar para receber a recompensa dos homens, né? Então, o Senhor está dizendo aqui que oração não é isso. Oração, sabe, não é nada que a gente faz
para agradar homens, né? Para receber apoio dos homens, para receber like dos homens, para receber, sabe? Não, porque hoje a gente está vivendo disso, né? Hoje a gente vive disso, né? A gente tem que fazer uma coisa bem bonita, colocá-la na internet e receber 3.000 visualizações para o nosso ego falar assim, ó, bom, né? Não, oração é nosso relacionamento com Deus. Oração é eu e Deus, e tem eu e Deus, né? Então ele vai dizer assim, né, no versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quando eu estava lendo esse texto, meditando nele, baseado nas palavras aqui, que está aqui, tá? Eu comecei a comparar, e nós temos textos na palavra que nos dá base para isso. Por exemplo, né, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai falando sobre a questão da prostituição, dessas coisas. Ele fala assim, vocês não podem fazer essas coisas, porque vocês são o templo do Deus vivo. E o que era o templo? Né? Era a casa de Deus. Né? O templo a Israel era a casa de Deus. E aquele templo, ele possuía 3 compartimentos. Tinha o átrio exterior, né, que é a parte onde era tudo podia ser visto, podia ser tocado, onde as pessoas iam lá, tinha o sacrifício, a pia, o altar, tinha o átrio exterior. Aí você entrava, você não, né? Somente o levita e o sacerdote podia entrar na primeira parte interna da casa, que era chamada lugar santo, ou lugar santo. O átrio, você entrava no lugar santo, ali já você tinha ali a mesa com os pães da proposição de um lado, do outro o candelabro com as lâmpadas, e na frente o incensário, que era o lugar que queimava incenso, que representa a oração. Ou seja, essa parte aí é uma figura da parte interna nossa, da alma. Ou seja, nós temos o corpo, que é o átrio exterior, né? Vamos falar assim, o nosso aposento, ou seja, onde que é a tua casa, Francisco? A tua casa. Onde você mora? Aqui. Aqui. Aí aonde? Terreno aqui. Defina. Hã? Onde estou. O endereço. Hã? Endereço, né? Você mora nesse corpo, Francisco. Tua casa é o teu corpo. Entendeu? Aqui você tem um lugar para o teu corpo. Mas onde você mora, de fato, é no teu corpo. E assim todos nós. Então, o nosso aposento, nossa casa, a casa da nossa alma é o nosso corpo. Agora, vamos dizer assim, nós temos compartimentos internos, sabe? Então, nós temos a alma. E a alma, vamos falar assim, né? Fácil da gente falar isso, porque é o que a gente é mesmo. Então, a alma é aquele ambiente interno onde tem uma batalha, porque de um lado tem a vontade, do outro lado tem as emoções, do outro lado tem os pensamentos, né? A alma é uma turbulência. Ainda não, é como você chegasse numa casa, você chegasse na cozinha, onde está a bagunça, né? É a alma. Mas a gente tem um aposento interior, no mais profundo do nosso ser, que é o nosso espírito. Esse é o lugar aonde a gente tem que aprender a entrar para orar. Porque é ali que habita o Espírito Santo. É ali onde você tem, assim, onde o homem encontra com o seu Deus. Ou seja, onde que o homem encontra com o seu Deus? Qual é o lugar onde o homem encontra com o seu Deus? É no mais profundo do seu espírito. Então, para que haja esse encontro com Deus, essas outras coisas precisam ser apagadas, sabe? Essa coisa de querer se mostrar, de querer se aparecer, de querer se defender, de querer ser, sabe? Tudo isso precisa ser ofuscado para que a gente entre na presença de Deus. Então, quando o Senhor vai nos ensinar a orar, Ele vai dizer isso, fala assim, ó, quando você for orar, busca a presença do teu Deus. Vai até Ele. Onde Ele está? Ele habita em você? Vai até Ele. Se encontra com Ele.
tenha uma intimidade com Ele. Fala com Ele. Ouça Ele. Isso é oração. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Sabe? Então, às vezes, religiosamente falando, a gente entra no quarto, fecha a porta, né? A gente vai lá, tem um cantinho, a gente ajoelha, o oratório, tudo, né? Mas a gente não entra, a gente fica, às vezes, ali no pensamento, na vontade, na emoção, e vê a luta que é para lidar com isso, principalmente em tempos de ansiedade, de turbulência, como nós temos dificuldade da prática da presença de Deus. Nós fomos chamados da morte para a vida, o Espírito Santo colocou dentro de nós a vida de Cristo, gente. E essa vida, ela é uma vida que realmente penetra as profundezas de Deus. E orar é isso, sabe? É ser unido ao Todo-Poderoso. E ali ter esse tempo de comunhão com Deus. Então o Senhor está falando isso. O Senhor está falando assim, ó, quando tu orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E aí ele vai tocar numas coisas que é uma prática do judaísmo, de todas as religiões, né? Ele vai tocar nos rituais. O Senhor toca nos rituais. Então ele fala assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições. Ele não falou assim, ó, não useis de repetições. Ele falou vãs repetições. É importante isso. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Não tem problema com Deus, sabe? Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, sabe tudo de tudo. E antes de eu falar uma palavra para Ele, Ele já sabe. Mas eu tenho uma dificuldade. Eu preciso orar sobre um assunto várias vezes. Sabe até quando eu preciso repetir? Até quando eu creio que Deus ouviu. Só isso. Não é um problema com Deus, é um problema comigo. Então, eu tenho esse problema. Né? Porque às vezes, né, a gente está acostumado com os relacionamentos humanos e a gente fala, né? Fala assim, irmão, eu tô passando apurado, estou precisando de um dinheiro emprestado. Você me empresta? Não, eu te empresto sim, fica tranquilo. Aí passa 1, 2, 3 dias, eu falo, irmão, você ouviu o que eu falei para você? Fala, não ouvi não, né? Fala, o que foi? Não, rapaz, eu esqueci. Então porque a gente tem esse problema nos nossos relacionamentos, às vezes a gente pensa que Deus é assim também. Então por isso a gente ora, a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, irmão, isso daí eu não estou dizendo que é anormal não, tá? Isso aí é o problema da nossa dificuldade de entender que o Pai ouviu. Mas a partir do momento que a gente compreende que o Pai ouviu, sim, aí a gente não precisa mais ficar ali, né, enchendo o saco com aquela coisa. Agora, o que é vã repetição, irmã? Irmãos, o que é vã repetição? Eu vou pegar pesado nisso, sabe? O que é vã repetição? Vã repetição é você pegar a oração do irmão Francisco e repetir ela. Entendeu? Sem nenhuma realidade. Só porque você achou bonito. E, de certa forma, isso acontece no nosso automático. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas a gente começa a ouvir alguém muito, só aquela pessoa, e a gente começa a ficar igual. E a gente começa a orar igual, a gente começa a falar igual. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas tem alguns líderes, como o Edir Macedo mesmo, que ele replica obreiros que você parece que você está ouvindo ele. O linguajar, os trejeitos, as coisas, né? E acontece isso com a gente. Você começa a ficar ali ouvindo uma pessoa só há muito tempo e você acaba pegando aquelas coisas como se fosse sua. Quando você menos imagina, você nem sabe o que significa aquelas palavras, mas você fala porque você ouviu outro falar. Então, infelizmente, né? Se alguém falou que aquela oração é bonita, todo mundo vai querer fazer. E aí você tem aí essa coisa das vãs repetições. Uma outra coisa que está muito em voga hoje, né, é as tal das correntes de oração. Né? As correntes de oração. Gente, parem com isso, sabe? Parem com isso. Corram longe dessas coisas. Nós temos acesso ao trono da graça, nós falamos com o Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Sabe quem que precisa fazer corrente de oração? Ó,
a macumba, o islã, o voodoo, o hindu, eles precisam. Porque eles trabalham numa outra base, que é o tal do poder latente da alma. Então, eles acreditam que se tiver 300 mil pessoas orando por uma mesma coisa, aquilo vai acontecer. Tá? Isso é um pensamento pagão. Isso não tem nada a ver com a vida da igreja. Sabe? A oração corporativa da igreja, ela pode ser feita com meia dúzia de irmãos. Meia dúzia de irmãos. Não precisa mais. Sabe? Não precisa mesmo. Essa coisa que nós temos, quanto mais nós espalhar notícia, mais nós vamos ajudar Deus. Não, não é isso. O profeta Elias lá na barra da povo, que falou assim, Senhor, se tu é Deus... Pronto, acabou, está resolvido. Porque é um homem na presença de Deus, orando segundo a vontade de Deus. Né? Então nós temos que aprender a orar, aprender a ter essa vida de comunhão com Deus. Sabe? Aí, olha só, a partir do momento que a gente aprender a orar, aí nós vamos começar a orar junto. E vai ser uma maravilha, junto. Mas primeiro a gente tem que aprender a orar sozinho. Quando eu digo sozinho, entrar na presença de Deus. Sabe, não fazer as coisas apenas porque alguém ensinou a fazer daquele jeito. Sabe, irmãos, a vida cristã não é um conjunto de regras sistematizado que a gente tem que aprender, decorar e repetir até aprender. Isso não é vida cristã. A vida cristã é a vida que nasce da morte. O Senhor colocou dentro de nós a vida eterna. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nós temos acesso direto a Deus. E esse Deus, ele é o Todo-Poderoso. Sabe? E nós ficamos aí perdendo tempo com religiosidade, com lenga-lenga, com reza, com repetição, com corrente, com campanha e com um monte de coisa que testifica que a gente não conhece o nosso Deus. Sabe, só testificamos isso, fala assim, ó, nós não temos conhecimento de Deus, somos tudo religioso. Então essa é que é a questão. Sabe? Então o Senhor precisa restaurar em nós essa realidade sobre a oração. Vamos avançar aqui. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vô-lo pedirdes. E por que ele não faz sem a gente pedir? Então é importante, né, a gente saber um pouco sobre isso, né? Por que, se ele sabe antes da gente pedir, por que ele não faz antes da gente pedir? Então aí entra, irmãos, esse ensinamento que nós precisamos aí aprender sobre a oração. Que o nosso Deus, que podia fazer tudo sozinho, ele poderia fazer tudo sozinho. Mas comunhão é isso, ó. Ele decidiu fazer conosco. Então, quando você encontrar um texto, quer ver, eu não vou falar dele hoje, mas só para os irmãos terem uma noção, vamos lá em Mateus 18, verso 18. Mateus 18, verso 18, 19 e 20. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Ou seja, o nosso Senhor podia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu fazer tudo com seus filhos, fazer conosco. Então, de certa forma, Ele quer mostrar para nós qual é o caminho, qual a intenção, qual é o desejo do coração dEle. Ele quer nos ensinar a guerrear, a batalhar, a operar, a ser, vamos dizer assim, a ser um servo útil nas mãos dEle. E por isso surge no nosso meio o quê? As circunstâncias. Né? As circunstâncias vêm para a gente aprender a se exercitar. E a gente precisa aprender a se exercitar. Normalmente, né, começa quando a gente começa a orar por um irmão que está desempregado, orar por um irmão que está enfermo, orar por uma irmã que está tendo problema. Né? A gente começa, a gente vai aprendendo a orar. Mas na medida que a gente começa a se envolver com o ministério da oração, começa a surgir coisas maiores. E por que acontece isso? Porque
porque o Senhor quer nos ensinar a batalhar com Ele, a funcionar, a guerrear. Né? Eu costumo dizer assim, né, que quando aparece uma barata lá em casa, né, não falta ninguém com chinelo na mão para ir lá matar a barata, não é verdade? Mas se aparecer uma onça lá em casa, não vai ter ninguém para querer matar a onça, não é verdade? E o Senhor, Ele está nos treinando, entendeu? Tanto para a gente poder, através de uma vida de comunhão com Ele, sabe, matar a barata, mas também numa vida de oração com Ele, matar o leão também, o urso e o que aparecer. Não era assim o ministério de Davi? Estava lá cuidando das ovelhinhas, aparecia o leão. Ele ia lá no poder do Senhor e vencia o leão, aparecia o urso. Ele ia lá no poder do Senhor e vencia o urso. O dia que o gigante Golias apareceu lá para derrotar Israel, aqueles homens não sabiam o que era. Eles não sabiam o que era o Senhor dos exércitos. Era o exército do Senhor dos exércitos que não conhecia o Senhor dos exércitos. Assim está a igreja hoje. Essa igreja de internet que não conhece o seu Deus, que vive baseado nas coisas dos homens, fazendo coisa para homens, seguindo homens, ouvindo homens, dependendo de homens. Essa é a nossa tragédia. Quando é pequena, né, vai para quando é grande. Quando é uma barata, tá cada um com chinelo aí, quem vai matar. Quando aparece a onça, corre todo mundo. Davi conhecia o seu Deus, aonde? Lá, escondido, né? Então, o dia que ele precisou funcionar publicamente, foi tiro e queda. Falei, não, Saul, fica tranquilo, não precisa nem da tua roupa, deixa que eu vou lá e resolvo esse problema aí. Porque esse filisteu se levantou contra o exército do Deus vivo. Olha a palavra, o Deus vivo. Irmãos, a gente está sofrendo muito hoje mesmo. E sabe por que a gente está sofrendo muito? Porque a gente não conhece o nosso Deus vivo. A gente não conhece o poder dele. A gente não conhece essa vida. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Sim, a gente não conhece. A gente não conhece. Então, quando surge uma situação, primeira coisa que a gente faz, irmãos, primeira coisa, a gente corre para o natural. A gente sai louco atrás do natural. Vamos resolver da maneira mais humana possível. Aí, quando fecha todas as portas e o meio natural, tá? O nosso plano de saúde, o nosso agente de segurança, o nosso agente financeiro, fala assim, ó, não tem mais para onde ir. Agora só Deus. Que a gente começa a orar. É aí que a gente começa a orar. Porque até aí a gente não entrou na presença de Deus ainda. A gente está buscando muleta. Então, esses somos nós. Até a gente, quando alguém pede uma ajuda, fala assim, eu só posso orar. Se fosse a última... Como se não... Não, exatamente. Não. Sabe assim, eu tinha um trauma, porque, sabe, o meu avô, ele foi assim, acho que ele foi o grande patriarca que eu conheci na família, foi o meu avô por parte da minha mãe, Pedro Joaquim Corrêa. Inclusive eu tenho um filho com o nome Pedro por causa dele, né? Não é por causa do apóstolo Pedro, não, por causa do meu avô Pedro. E quando ele morreu, ele ficou uns 15 dias internado com AVC, umas coisas graves lá, bem graves, na UTI. E a família inteira, que ele era muito querido, a família inteira foi ver. E eu, meninão ainda, também fui, sabe? E eu fiquei chocado, sabe? Que eu entrei naquela UTI e eu vi ele lá naquela máquina que ele respirava por aparelho, uma coisa muito difícil de enxergar, né? E na hora que eu estava saindo assim, sabe? Deu um problema lá e entrou lá uns enfermeiros e mexeram nas coisas lá. Ele não morreu, não. Mas passou a enfermeira assim, eu peguei e falei assim, como é que tá meu avô? Ela olhou para mim assim e falou assim, agora só Deus. Sabe assim? Agora só Deus. E eu saí dali assim, apavorado, em pânico, desesperado. Poucos dias depois ele morreu. E eu carreguei esse trauma, entendeu? Com essas questões de Deus. Eu carreguei esse trauma, que para mim, se é só Deus, então morreu. Se é só Deus, então morreu. Mas esse é o nosso conhecimento raso de quem é o Senhor. Então, quando o Senhor fala da importância da gente colocar de lado essas coisas vãs dos homens, para conhecer o Senhor de verdade, ter relacionamento com Ele, para desfrutar do poder dEle. Né? Vamos continuar aqui. Mateus capítulo 6, versículo 9. Então aqui o Senhor vai dizer assim, ó, portanto, vós
orareis assim. E aqui ele começa, né, esse modelo de oração, que eu posso dizer assim, pelo menos aqui no Brasil, né, todo mundo conhece, né? Conhece e não conhece. Essa é a verdade. Porque aqui o que o Senhor está fazendo aqui, o Senhor está nos ensinando quais são os princípios da oração. Né? Então, o que o Senhor vai dizer aqui? Como que vocês vão orar? Item 1. Vocês vão ter uma boa conversa com o Pai. Pai nosso. Olha que coisa, né? Eu tenho um texto, deixa eu me lembrar aqui onde está escrito esse texto, é Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. A partir do verso 5. E disse-lhes também. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já a porta está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhos, por ser seu amigo, levantar-se-á. Você entendeu o que o senhor está falando aqui? Você tem um amigo de verdade. Aqui, ó, né? Você tem um amigo de verdade, um amigo mesmo, não é qualquer coisa, é um amigo. Vamos dizer assim, né? Você tem um amigo de verdade. E aí você já resolveu tua vida, já resolveu suas coisas, você está indo deitar, você deitou, você está quase pegando no sono, pá! Aquele amigo te liga te pedindo um socorro. Você não quer fazer, não é hora de fazer, você quer descansar. Mas é teu amigo, não adianta. Não tem como, você não quer, mas você vai fazer, você vai levantar, você vai receber ele e você vai dar o que ele te pedir mais um pouco, porque é teu amigo, não tem como não fazer. Então, essa primeira coisa que o Senhor está querendo nos entender, que o nosso Deus, ele não é apenas nosso Pai, ele é nosso amigão. Ele é o Criador do universo, ele controla todas as coisas, mas aí chega um porcaria que nem eu lá e bato meia-noite e falo: pai, eu gastei dinheiro à toa, me ajuda. E ele não tem como ele deixar de qualquer jeito, porque ele é meu amigo. Você está entendendo isso? Então ele vai falar, né? Ele vai dizer assim, ó: digo-vos que, ainda que não se levante a dar, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que você precisar. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai entre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Hoje era 10 horas da manhã, o Pedro, que comeu bastante pão, e deixou uma bagunça lá na cozinha, que eu fiquei marado a hora que eu levantei para ver, que ele levanta mais cedo que eu. 6 horas ele levanta, sabe? E ele acabou comigo logo cedo, quando eu vi a bagunça que ele fez lá tomando café, que ele saiu atrasado, cortou os pão, deixou em cima da mesa e correu, né? E quando foi 10 horas da manhã, ele me mandou mensagem, pedindo dinheiro para almoçar. O que eu fiz? Deu. Simples. É simples assim. Por que eu fiz isso? Por que eu não dei um sermão nele primeiro? Né? Não falei... Porque eu sou pai. Eu sou pai e eu estou aprendendo a ser pai com meu pai. E o meu pai é assim. Meu pai não fica pedindo explicação, ele simplesmente vem e me socorre. É pai. É isso que nós temos que aprender, irmãos. Quando a gente deixa
o mundo do lado de fora, a bagunça dos homens, os gritos da alma, a vontade, todas essas coisas, e vai falar com o Pai, ali tem socorro. Sabe, a gente se quebranta ali, né? Porque normalmente, eu não sei vocês, mas normalmente, todas as vezes que eu consigo orar assim, porque eu vou dizer para os irmãos, a maioria das minhas orações são superficiais. Todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu me sinto como aquele filho que ficou 1 ano sem ver a mãe. Entende? Então a gente é quebrantado. A gente pede perdão. Eu falo, Senhor, me perdoa. O Senhor está aí há todo tempo. Eu estou correndo com as minhas coisas aqui, nem notei que o Senhor está aí. Quanto tempo que o Senhor está me chamando para o teu colo e eu estou buscando o meu conforto, a minha alegria, o meu prazer em coisas vãs. É isso. Mas é o Pai. É o Pai. Então ele está ali pronto para receber. Então ele vai dizer isso aqui, ó. Qual é o pai entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Na próxima reunião a gente continua. Amém? Pai, ô Pai, muito obrigado por Senhor trazer para nós de volta essa realidade de que nós somos filhos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor nos dê um espírito para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, mas muito mais do que isso, para que pudéssemos desfrutar dessa herança maravilhosa que é o Senhor mesmo. Pertencer a Ti é tudo de bom, Pai. E nós estamos aqui querendo nos libertar da nossa religiosidade, nos libertar da tradição, nos libertar dos apelos das mídias sociais, nos libertar dessa superficialidade que a internet tem trazido para os nossos relacionamentos. E nós queremos, Pai, nós queremos de volta aquela intimidade que aqueles homens do passado tiveram com o Senhor. Nós queremos, Senhor, a Tua palavra diz que Elias era homem igual nós, sujeito às mesmas fraquezas. E ele orou e o céu se fechou 3 anos e meio. E ele orou de novo, o Senhor mandou chuva. A gente sabe pela palavra que quando Elias orava, ele colocava a cabeça dele entre os joelhos. Está escrito isso. Ou seja, ele não orava para homem. Era só para o Senhor. Dá-nos essa realidade espiritual, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti o nosso irmão José Roberto. E nós confiamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, o santo dos santos, e que para o Senhor não há impossível, e que o Senhor é aquele que traz à existência as coisas que não existem. É o Deus da glória, e nós queremos que o Senhor restaure o nosso irmão completamente, não só a ferida dos ossos ou da carne, mas que o Senhor restaure o nosso irmão espírito, alma e corpo, restaure o santo, o homem de Deus, o homem do céu, para dar um testemunho das maravilhas da sua glória, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.